Vamos iniciar nossa audiência pública. Nosso tema de discussão no dia de hoje na Câmara Municipal é o cenário e perspectivas da saúde mental no município de Vila Velha. De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos. É um tema que na cidade precisa ser aprofundada a discussão. Nós temos diversos atores na cidade que já vêm fazendo essa discussão já há muitos anos, com muita responsabilidade. Eu mesmo estive na Defensoria Pública, a doutora Jane fez lá um brilhante evento lá, e a gente entende que para a gente conseguir avançar na saúde mental no município de Vila Velha, não é a gente estar de forma desunida. Eu acho que a gente só vai conseguir avanços se a gente conseguir unir esforços, todos nós, Câmara Municipal, Defensoria Pública, sociedade civil, prefeitura, né? Porque o objetivo comum de todos é que a gente tenha avanços na política de saúde mental no município de Vila Velha. O objetivo nosso final é esse. Eu gostaria, iniciando a nossa audiência, informar que nós teremos alguns palestrantes. Teremos alguns palestrantes que terá 15 minutos para a exposição. Depois dessas exposições, nós teremos abertura para quem quiser fazer as considerações, pontuações, os debates. E gostaria de convidar para a mesa, para compor a mesa conosco aqui, a doutora Jeana Cruz de Assis, que é defensora pública do Núcleo Especializado de Educação e Direitos. Por favor, doutora Jane. Gostaria também de convidar para compor a mesa a Andréa Romanoli, que é representante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial, também para compor a mesa conosco. Gostaria também de chamar para compor a mesa a nossa subsecretária de Saúde, que também está representando nosso secretário Jarbas, para compor a mesa a Gledimara, por favor. E gostaria de saudar aqui nosso secretário de Planejamento da Prefeitura, Ricardo Santos, né, ex-senador, um homem que tem uma história de trabalho no Espírito Santo. Obrigado, doutor Ricardo, por estar nos ajudando aqui também no dia de hoje, na noite de hoje. E gostaria de iniciar a nossa audiência, passando a palavra para a doutora Jeana, para fazer a exposição dela, e depois a gente vai passar para os outros expositores. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Com grande honra e prazer que estou aqui nessa Casa de Leis. Acho que eu consegui agora. Quero agradecer o convite do vereador Bruno Lorenzutti, né? E, por favor, estenda esse meu agradecimento a todos os vereadores dessa casa por receber essa audiência pública hoje, mas quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, né? Quero também aqui congratular a subsecretária, Cleide, a Andréa, também pessoas com quem eu já tenho contato, porque já tenho vivência nessa área aqui há algum tempo. Devo dizer que muito menos do que muitos que já estão aqui há tanto tempo nessa luta, né? Eu sou defensora pública titular da primeira Defensoria de Órfãos, Sucessões e Proteção à Pessoa com Transtorno Mental e Deficiência Intelectual de Vila Velha, né? Ela não tinha esse nome grande, não, né? Eu sou a culpada por isso. Na verdade, eu assumi em 2015 a Defensoria de Órfãos e Sucessões, né? E eu sempre tive essa preocupação de assumir uma defensoria, uma atribuição nova e fazer um diagnóstico daquilo que eu estou assumindo, né? Então, eu levei uns 9 meses fazendo o diagnóstico da defensoria que eu estava assumindo e eu vi que tinha algumas coisas muito estranhas, né? Primeiro que a defensoria que a gente atua, que é a Órfãos e Sucessões, cuida muito das curatelas. E as curatelas sequer estão no nome da atribuição, né? A gente fala de órfãos, que vamos dizer que é 1% das ações que eu faço é de tutela para os órfãos, né? E faço muitas sucessões também, porque equivoca-se quem acha que os pobres não fazem inventário, eles fazem muito, né? Mas
as curatelas, que são, vamos dizer, 80% das ações que nós entramos, ou das demandas que nós trabalhamos, elas não estavam contempladas nem no nome, né? E as curatelas é justamente as ações pertinentes às pessoas que precisam de uma ajuda, né? De um auxílio, porque tem alguma incapacidade, né? Eu gostaria de dizer que, depois que eu fiz esse diagnóstico, eu fui tentando administrar a minha defensoria, e aí também cheguei em outro gargalo, que são as internações compulsórias, que também estão sob minha atribuição aqui em Vila Velha. E aí eu fui descobrindo que era simplesmente, chegava um laudo médico psiquiátrico, com umas 5 linhas, no máximo, dizendo que o sujeito tinha dependência, que estava com transtorno e que precisava de internação, e era internado. A defensoria pedia, o judiciário atendia, né, e já estava realmente resolvido, né? O que acontece é que isso não estava de acordo com a lei, com a legislação. Então, eu comecei a ver essas coisas e comecei a querer atuar, a ser mais atuante nessa área. E aí, por conta disso, eu criei o projeto Integração e Inclusão, que era um projeto que visa justamente isso, integrar a Defensoria Pública à rede de atendimento à saúde mental do município e também à rede a atendimento à pessoa com deficiência intelectual, porque também é outra área que nós atuamos, e aí eu fui descobrir só depois que assumi que são coisas totalmente diferentes, porque a gente também, quando não está na área, a gente acha que é tudo a mesma coisa. E aí eu fui descobrir qual era essa rede que eu tinha à disposição, que nós tínhamos como cidadãos à disposição. Então, fiz um diagnóstico da rede, comecei o contato com a Secretaria de Saúde, para ver se nós diminuíamos essas demandas judiciais. Conseguimos, porque nós criamos, em agosto, com a parceria, conversando com os profissionais da rede, a gente conseguiu criar um protocolo de atendimento para essas internações compulsórias. Então, a pessoa não simplesmente levava agora um laudo para que a gente pudesse fazer essa ação. Era preciso que a pessoa comprovasse que não conseguiu o tratamento no CAPES, que a pessoa não aderiu ao tratamento ambulatorial. Então, nós conseguimos, com esse protocolo, reduzir em 30% a demanda por internação compulsória do ano de 2015 ao ano de 2016. Então, isso foi um avanço, porque quando a gente para de gastar dinheiro com ação judicial, a gente consegue investir mais no administrativo, né? E algumas pessoas conseguem entender que nós temos uma rede deficitária, sim, mas existe um CAPS-AD aqui, né? E as pessoas não tinham conhecimento disso. Então, a gente tem esse trabalho também de fazer essa educação em direitos, que é também uma outra área que eu atuava até mês passado. E, além disso, o projeto ele tinha o objetivo de incluir as pessoas. E aí, nessa área, a gente trabalhou muito com a educação em direitos, querendo identificar os usuários da rede. O usuário tem que entender que a luta é dele. Ele tem que entender qual é o direito dele, né? Ninguém luta pelo aquilo que ele não conhece. A gente precisa conhecer o nosso direito para saber os nossos limites, saber a quem a gente deve recorrer, né? Então, a gente começou a fazer esses trabalhos. Visitei a unidade de saúde, onde tem, infelizmente, a gente não tem o CAPS, é uma coisa que a gente vai falar aqui, mas as unidades de saúde têm alguns grupos de saúde, eu procurei, pelo menos, conhecer, né, visitar, fazer uma palestra sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e fazer esses eventos de saúde mental para que eles encontrassem na Defensoria um braço deles, né? A Defensoria ela é a casa do cidadão, assim como essa casa de leis. Então, eles têm que fazer, eles têm que se empoderar nesse sentido. Vocês, usuários que estão aqui, parentes de usuários, que também são usuários da rede, vocês precisam entender que essa casa é de vocês também. E assim a gente fez lá na Defensoria, né? Então, o que a gente tem para falar aqui, que eu acho que é ser disso de muita gente aqui, porque a gente tem muita gente da secretaria, o vereador já está conhecendo mais ou menos, a nossa rede em Vila Velha ela é muito deficitária.
né? Não é possível, e aqui eu fiz, vereador, uma carta aos vereadores, né? E aí eu vou pedir que a sua assessoria, se possível, porque eu não consegui, eu fiz uma carta minha mesmo, enquanto defensora, relatando alguns dados que nós temos, fazendo uma comparação com a Grande Vitória, né? Com a cidade de Vitória, com a cidade de Cariacica, o que é que tem em Cariacica, o que é que tem em Vitória, em Serra, em Viana, e com quadro comparativo para a gente ver a nossa situação, que ela não é boa. Mas eu também não posso colocar isso na conta de uma só gestão. É uma questão histórica do município, né? E aí a gente critica, mas a gente também sabe, né, falar bem quando a gente precisa. E o que eu posso dizer é que, pelo menos no diálogo, essa gestão tem dialogado mais. Pelo menos com a defensoria, né? Isso já é um bom começo. Mas a gente precisa que esse diálogo se transforme em realidade, né? Então, me preocupou muito ter recebido uma cópia do PPA e eu não ter identificado ali a previsão do CAPES. Isso me preocupou, porque nós sabemos a importância dessa peça orçamentária, né? Então, eu não ter visto, eu não ter conseguido, e eu não consegui várias vezes, eu revisei o documento, eu não consegui ver, né? Posso estar equivocada, mas aqui a gente tem os representantes da secretaria para nos mostrar. Mas, assim, se não está previsto, ou está previsto de uma forma que a gente não está conseguindo identificar, talvez seja melhor fazer uma modificação, uma emenda, porque é necessário a previsão desse CAPES. Não podemos admitir que Vila Velha não tenha esse CAPES transtorno, o CAPES adulto, até porque muito me admira que nós tenhamos começado com o CAPES AD. Quando é o CAPES transtorno, a gente fala assim porque a gente foi descobrir que é CAPES 2, 3, 1, mas quando é o CAPES transtorno adulto, que precede a todos os outros, né? Então, a gente está ali com a previsão do I, que vai começar, temos o AD, mas e o adulto? Nós temos uma grande população aqui que necessita. E temos uma deficiência também em questão de censo. Porque, pela falta de um CAPES ou de um centro, né, algo que centralize, você também tem a deficiência, e eu sei, porque eu já perguntei desde a gestão passada, quantos que estão na fila de espera, que tem transtorno mental grave para tratamento? Tem muitos? E a resposta da secretaria sempre foi, nós temos esse número aqui, mas ele não é a realidade, porque nós temos também dificuldade de fazer esse censo. Então, é uma coisa que a gente precisa também fazer, porque sabemos que políticas públicas a gente faz com números, né? Então, a gente precisa ter esses dados mais fidedignos para que a gente possa identificar realmente essa população e saber fazer as políticas de maneira correta, né? Então, obrigada. Então, assim, o que eu tenho para falar aqui com relação à política de saúde mental ela é deficitária? Mas no município também nós encontramos profissionais que estão muito engajados, né? Então, nós precisamos aproveitar esse engajamento, né? Secretárias, secretária de saúde. A gente precisa aproveitar esse engajamento, porque não é em toda situação, não é em todo órgão que a gente vê esse engajamento do profissional da rede. E eu consigo ver isso aqui. Aliás, as pessoas que conseguiram me trazer para essa realidade foram os profissionais da rede de Vila Velha, porque eu não tinha conhecimento especificamente, né? Olha, essa portaria do Ministério da Saúde é um pouco confusa para quem é da área do direito, né? Então, eu fui tendo esses esclarecimentos pelos profissionais da rede. Então, a gente precisa valorizar, obviamente, esse capital humano que a gente tem e aproveitá-lo. Então, o CAPES, ele é para ontem aqui no município, né? Eu tenho os dados aqui, como que Cariacica tem 2. Eu sei que tem uma questão estadual também em Cariacica, né? Que o Mochuara está ali ligado ao EAC, mas assim, como que a gente pode permitir que Cariacica tenha 2 CAPES? Agora eles estão discutindo lá o I, e aqui em Vila Velha a gente ainda não tem o nosso CAPES, né? Não é admissível. Serra tem o I, tem o transtorno, tem o AD. Então, nós precisamos ter o nosso também. Mostrar que Vila Velha realmente mudou de rumo.
né, que ela está olhando para essas pessoas. Alguém tem que olhar para essas pessoas, vereador. Alguém tem que olhar. Eu espero que os vereadores dessa casa, e a minha carta é nesse sentido, que eles olhem para essas pessoas. Porque elas também têm o direito de ocupar esse espaço aqui, de ter voz, e vocês são a voz deles. Assim como eu tenho que ser, os vereadores também têm que ser a voz deles, né? Então, se não está previsto, a gente vai ser esclarecido isso, mas se não está previsto, se está previsto de uma forma errônea, tem que emendar, tem que fazer um PPA de acordo para que isso seja o PPA que vinha realmente mudar a história da saúde mental de Vila Velha. A gente precisa disso. Eu não vou me alongar, né? Eu tinha até eu adiei meu voo para estar aqui hoje, porque eu entendo a importância disso aqui. E eu preciso, assim, que realmente esse apelo da Defensoria Pública, que não é meu, é um apelo dos usuários dessa rede, muitos que sequer sabem dos seus direitos, que estão lá. Tem muita gente que ainda, hoje, em pleno século XXI, ainda está amarrada em suas casas. Nós sabemos disso. É uma demanda reprimida. E eu vou dizer que aquele familiar está errado, que aquele familiar em desespero, que não tem uma rede, né, propícia para ser tratado, ou conhecimento, que ele realmente... É um desespero. É desesperador. Não é fácil ser familiar de paciente com transtorno mental. Não é fácil. Ele também precisa de um apoio. E o CAPS também vai servir para esse apoio, para esse familiar, para que ele possa se fortalecer e entender como que ele vai tratar essa pessoa, como que ele vai lidar com isso. É importante. Então, eu deixo aqui meu apelo, Bruno, porque eu gosto de tratar as pessoas pelo nome, deixo aqui meu apelo e espero que o senhor passe para os seus colegas, vou pedir assessoria que passe a carta aqui, cada gabinete, né? Depois que eu voltar da minha viagem, eu devo fazer uma ligação aqui, tentar contato com os vereadores, mas eu espero realmente que essa casa ela só venha aprovar um PPA onde o CAPS esteja previsto. Tá, gente? Muito obrigada. Tudo bem, doutora Jane. Doutora Jane tinha uma viagem marcada, adiou a viagem para estar aqui conosco no dia de hoje, na noite de hoje. Isso demonstra o engajamento dela como profissional, como defensora pública, né, de forma até pessoal. Eu fiquei muito surpreendido no dia que eu estive na Defensoria Pública, que a senhora não está lidando somente com um dever profissional ali, não. Ali tem uma questão de sentimento, de carinho, de querer fazer um pouco mais do que está até inerente às suas atribuições. Informar, a doutora Jane tocou num ponto aqui em relação ao PPA. Realmente foi encaminhado o PPA aqui a essa casa, e a gente imediatamente, a assessoria identificou, doutora Jane, que não tinha a previsão do CAPS adulto. Nós fizemos já uma emenda, já foi protocolado, já tem acho que quase 30 dias. Nós vamos fazer o convencimento aos vereadores da inclusão do CAPS, dessa importância de ter o CAPS. Fizemos o remanejamento de recursos, secretário Ricardo Santos, de algumas áreas, né, para colocar o programa no período de implantação dos 4 anos. Depois a gente pode até fazer um ajuste, se identificou que o local da onde nós propusemos, né, estamos propondo a retirada, que seja outro, mas assim, a inclusão do CAPS é muito importante como projeto de implantação no PPA, né, porque se a gente não colocar agora no PPA, fica quase impossível com o programa de governo de executar depois essa política pública. Então, em relação a isso, doutora, a gente pode ficar despreocupada, e aí nós vamos fazer o convencimento, inclusive é importante essa carta também aos outros vereadores, para a gente, até aqui a cópia da emenda em relação à questão do CAPS. Eu queria saudar aqui também, registrar a presença de representante dos fóruns de pais de alunos com necessidades especiais, na pessoa da Nazaré, nossa amiga, lutadora também da causa. Saudar aqui e agradecer a presença da senhora Lidomar Scalfone, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, obrigado. Saudar também e agradecer a presença do promotor de justiça, o doutor Gilberto Monelli, pela presença. Também convidar, se caso gostaria, compromisso, sei que tem outros compromissos depois, mas é importante a presença do Ministério Público, está acompanhando, né, também essa audiência aqui no dia de hoje. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Andréia, para ela fazer a explanação dela, que ela é representante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial aqui do Estado. Então, para a gente estar ouvindo ela também as considerações dela.
Ok. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, parabenizar pela audiência com esse tema tão importante e, estrategicamente, num momento de grande importância também, né? Começo, aprovação de PPA. Bem, gente, eu estou aqui pelo Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial. Né? Esse movimento da luta antimanicomial é um movimento nacional, que a gente faz parte. Ele existe no Espírito Santo há muitos anos, né? Mais de 10 anos. E, na verdade, a gente luta no país todo para que a assistência em saúde mental ela deixe de ser hospitalar, né, manicomial, que era uma lógica de identificar as pessoas e mandar para o hospital, e, infelizmente, não era mandar para tratar, era mandar para ficar. Né? A maioria das pessoas viviam em hospitais. A gente tem filmes, documentários, e conhece pessoas que agora viajam e vão nos encontros, que viveram 40 anos em hospital psiquiátrico. Temos as residências terapêuticas pelo Estado, também com pessoas com problemas leves, mas que perderam grande parte da sua autonomia por conta de viver da adolescência a vida, no começo da terceira idade, em hospital psiquiátrico, que agora está na cidade por conta da nova política de saúde mental. Né? Vila Velha, nesse contexto, ela realmente ainda está a desejar. Né? Agora, Vila Velha, eu trabalho em Vitória, né? Eu sou do movimento, trabalho em Vitória, mas tenho vários contatos de colegas pelo núcleo da luta antimanicomial e algumas atividades que eu tenho feito em Vila Velha nos 2 últimos anos. E aí a gente vê que Vila Velha, a gente, né, tem uma condição financeira que ela tem que pensar seus recursos com muito cuidado, muita responsabilidade. De fato, tem que saber onde distribuir isso tudo. Né? Mas, assim, isso não pode ser justificativa para um assunto tão importante ficar sendo adiado. E Vila Velha tem feito um movimento de avanço, para um tempo, às vezes, como todo lugar, volta um pouquinho, vai um pouquinho para frente. E aí a nossa aposta do núcleo é realmente estar junto com essa gestão, estar pressionando, cobrando como movimento, mas estar junto, ajudando, assessorando, na medida que vocês acharem isso válido, né, para a gente ter uma rede de atenção psicossocial, que é o nome da rede que a gente pleiteia, de modo que a gente possa dar assistência às pessoas, não deixar descoberto, e pessoas desassistidas, e realmente a gente ainda acha gente presa em casa, gente com a família desesperada, gente que não tem onde buscar nenhuma ajuda, e que, se consegue buscar ajuda, acaba buscando uma ajuda de internação, ou nas vagas que existem ainda de hospital, ou no pedido pela Justiça de Internação Compulsória, que agora está assumindo uma responsabilidade de ver a situação e ver se, de fato, é esse o caminho, é essa a necessidade. Mas que, por muito tempo, né, até muito pouco tempo, era uma via meio automática, né, e o pedido da internação. As vagas de internação vêm pelo Estado, e muitas vezes são em clínicas bem estruturadas, algumas muito pouco estruturadas, algumas comunidades com muito pouca estrutura, e longe da cidade. Então, a pessoa, no máximo, teria um tratamento e voltaria, sem tratar o entorno, sem tratar o ambiente, sem tratar vizinhos, sem garantir uma continuidade desse tratamento. Então, acaba que é um investimento, é um recurso gasto meio a fundo perdido, né? Porque aqui não tem estudo, mas em alguns lugares que as pessoas ficam meses internadas, quase um ano, voltam, ficam poucos meses em casa, está na mesma situação, interna de novo. Então, é um dinheiro que não está sendo investido na rede pública, na rede de atenção psicossocial, mas que é gasto do mesmo jeito, e que não obtém o resultado necessário. O que a gente tem e que a gente pensa, quando eu falei que Vila Velha avança, dá uma paradinha e tal, né? Vila Velha tem o CAPS-AD já há algum tempo, mas, como a doutora Jeane falou, né, assim, por que não tem um CAPS-2, que é o CAPS para pessoas com transtorno grave, pessoas adultas com transtorno grave? Isso é uma necessidade imensa. Vila Velha tem 400 e poucos mil habitantes, né? 80? Então, é mais do que eu pensava, porque a estimativa mundial é que 3% da população tenha transtornos mentais graves. 3%. Né? Então, é um número significativo de pessoas que precisam de cuidados para assistência de transtorno grave. 20% a 25% das pessoas, hoje, né, assim, aí tem vários transtornos leves, alguns são 10%, mas vamos pegar hoje, 20% a 25% da população deve ter algum tipo de transtorno mental leve ou moderado. Ansiedade, depressão, e são pessoas que precisam de assistência em saúde mental também, né? Porque a gente pensa no mais grave, mas a demanda que existe, grande, espontânea, muitas vezes é de transtorno leve.
todos devem estar acompanhando as notícias e as situações do mundo, e se repete no Espírito Santo, o aumento dos casos de depressão e de tentativa de suicídio. Tudo isso são situações, e de uso de álcool e outras drogas, né, de problemas ligados ao uso de álcool e outras drogas. Todas essas situações são situações que são do campo da saúde mental. Né? Então, uma rede de atenção psicossocial, o que ela deveria ter? Ações de saúde mental na atenção básica, nas unidades de saúde. E Vila Velha tem cerca de 15 equipes, só que algumas dessas equipes são 2 profissionais, algumas está faltando, só tem um. Né? O número de unidades de saúde, Vila Velha, se não me engano, são 18. Vila Velha já devia ter em torno de 30 unidades de saúde. Então, assim, a gente tem pouca unidade de saúde, tem equipes de saúde mental, não em todas, mas em bastante, só que equipes incompletas. Tem um CAPS-AD, tem consulta de psiquiatria, mas e tem profissionais muito engajados, eu quero reforçar isso. Né? Tem profissionais que trabalham, que gostam do trabalho, que trabalham muito, que conhecem o território, conhecem as pessoas, que dão um bom atendimento. Mas imagina você estar numa unidade de saúde que atende um território grande, que está com menos profissional do que deveria ter, está um profissional só às vezes, e chega para você demandas, né, de criança com autismo, de criança com dificuldade na escola, de pessoas em uso de droga, de família que vem desesperada, pessoas psicóticas, pessoas em depressão, tentativa de suicídio. E você é um sozinho ali na unidade, fila de espera para consulta, não tem um CAPS-AD para encaminhar. Daqui a pouco nós vamos ter também profissionais doentes, adoecidos. Né? Então, na verdade, e essa demanda, infelizmente, não por erro de ninguém, ela tende a crescer. Essa situação é mundial. Juntando isso, né, uma leitura epidemiológica desse crescimento, com a situação social e econômica que a gente está vivendo, com mais gente perdendo emprego, empobrecendo, deixando de ter plano de saúde vindo para o SUS, isso não vai diminuir. Então, realmente, é um momento assim, muito importante de haver um investimento para, minimamente, o que tem poder ser bem aproveitado. Porque a gente, tendo uma rede muito deficitária, acaba que essa rede pode funcionar muito bem para alguns que conseguem estar dentro. Mas muita gente vai ficar fora. E aí, para as famílias e usuários, essas pessoas que estão fora estão sem atendimento, para os profissionais dos serviços e para a própria gestão, né, as áreas técnicas, a secretaria, subsecretaria, etc., vai estar pressionado o tempo inteiro, porque as pessoas, tanto as que estão dentro e não estão tendo vazão, como as que precisam atender e não têm acesso, vão estar cobrando de maneira bem correta. O conselho, né, tem que tomar esse tema, porque, na verdade, gente, quanto mais serviço a gente tem, não precisa ter também, pensando o que eu falei, né, na viabilidade, tem serviços que são estratégicos. Né, então, ter equipes de atenção básica bem implantadas, né, elas podem agir de maneira forte. Ter CAPS 2, CAPS-I e um CAPS-AD, porque Vila Velha, eu estou falando que isso é uma viabilidade, porque pela população, Vila Velha deveria ter 2 CAPS 2, deveria ter um CAPS 3, que é um CAPS 24 horas. Então, eu sei que assim, não dá para imediatamente fazer essa rede pelo parâmetro. Né? Quando a gente fala de equipes fortes na atenção básica, um CAPS-I, um CAPS 2, um CAPS-AD, isso para Vila Velha ainda mais ou menos a metade. Mas, sendo racional, a gente precisaria de pelo menos isso para que esses serviços funcionassem e se retroalimentassem. Né? Ou seja, uma pessoa vai em um, não é bem ali, tem o outro. Vai numa unidade, não tem vaga nela, mas tem no CAPS. O CAPS atende alguém, ele fica melhor. Ele pode encaminhar para a unidade, ele pode contar com a unidade. Né? Na parceria que tem com os projetos que, pela Defensoria e a rede de saúde mental, ela é intersetorial. Eu estou falando aqui do foco saúde. Né? O serviço também da assistência social, os CREAS, os CRAS, são serviços que também cuidam, não na assistência à saúde, mas tendo ações de inserção, ações com a família. Então, na verdade, é um conjunto de investimento na cidade. Tem um recurso também que é muito importante, que Vila Velha tem, mas tem como uma grande dificuldade... É o final do tempo? É uma grande dificuldade, que é o consultório na rua. Né? Eu não vi a hora. O consultório na rua, ele é um recurso da saúde, da atenção básica, né, da atenção primária, que é uma equipe com um carro que ela faz um trabalho itinerante na cidade, para dar acesso à saúde em geral, e dentro disso, saúde mental, para a população em situação de rua. Né, que é uma população que tem várias vulnerabilidades, entre elas
a possibilidade de uma boa parte dessa população ter questões ligadas à área de saúde mental. Né? E é uma população que, pela sua própria vulnerabilidade e também pelos preconceitos que são históricos com essa população, muitas vezes não consegue acesso. Então, o consultório na rua é um serviço que ele, em parceria com o CREAS, no trabalho, mas ele é um recurso da saúde, ele existe para abordar as pessoas, acolher, criar vínculo com as pessoas que estão na rua, e, a partir desse vínculo, as pessoas que vivem em situação de rua confiarem na rede de saúde e virem para os serviços, né, e começarem a se cuidar também. O consultório na rua de Vila Velha, ele existe, mas ele volta e meia ele está com algum problema. Às vezes ele está com dificuldade de equipe, às vezes ele tem equipe e não tem carro, às vezes tem carro e não tem motorista. Eu sei também que agora, neste momento, está havendo um investimento no consultório na rua, neste momento, agora mesmo, no último mês, né, com uma coordenação nova. Então, a gente que tem conversado e apontado o que é necessário. Então, há toda uma perspectiva de realmente esse consultório na rua se consolidar. Eu só estou colocando aqui a lembrança de que, de fato, é um recurso importantíssimo, mas que realmente a gente fala dele, e se ele não tiver a estrutura básica, né, a equipe, o carro, o motorista, gasolina, pneu, ele não vai poder fazer o que ele tem para fazer. E vai ser mais uma equipe cobrada de maneira inviável. A equipe fica pressionada, fica desacreditada. E aí as pessoas, né, em geral, falam, tem, mas não tem. E isso é muito ruim para a cidade, para a gestão e para os profissionais que estão nos serviços, né? Porque todos eles, bem investidos, falam do seu serviço, etc. E aí vem, às vezes, um retorno da sociedade de, não, mas não é bem assim, o serviço não funciona. Então, na verdade, assim, a gente tem pleiteado pelo núcleo da luta que Vila Velha consiga se estruturar nessa rede inicial, que é desses 3 serviços, CAPES-AD, CAPES, que já tem, CAPES-2, CAPES-I, equipes desses 3 serviços grandes, né, mais o consultório na rua e um investimento para completar as equipes de atenção básica. Aí a gente pode falar de Vila Velha tendo uma rede de atenção psicossocial, com recurso em todos os níveis, que ainda vai ser, pelos parâmetros, abaixo do que se espera, mas que será uma rede, né? A gente vai acreditar que isso vai acontecer nesses 4 anos, será uma rede que a gente pode contar com ela para que a desassistência que existe aqui não aconteça, ou pelo menos reduza bem. Né? E que a população, os profissionais e a gestão possam responder e realmente assim, ter uma interlocução com a sociedade, no sentido de que ela está provendo essa assistência e caminhando para chegar no que um dia chegar na rede ideal. Na rede ideal, no sentido de a gente poder dizer, não, as pessoas em Vila Velha têm assistência em saúde mental. O núcleo faz todo ano, né, eventos e comemorações estaduais. A gente tem feito há muitos anos, juntando os municípios da Grande Vitória, né, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica, o evento na data de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Vila Velha teve ações, inclusive temos feito Cinedefensoria e outras ações aqui. Também fazemos em outubro, né, do Dia Mundial da Saúde Mental. A gente vai ter esse ano um encontro em Bauru, dia 8 e 9 de dezembro, que está fazendo 30 anos da Carta de Bauru. Foi o documento que colocou como lema por uma sociedade sem manicômios, né, e que permitiu a gente chegar nesse avanço de existir serviços abertos que cuidam das pessoas. A gente espera um dia estar aqui comemorando a inauguração do CAPES 3 de Vila Velha. Não vai ser a primeira coisa. Né? Se tiver um CAPES 2, a gente vem comemorar o CAPES 2 primeiro, e um dia a gente chega no 3. Vocês, a Câmara, a gestão, profissionais, estão convidados como movimento nacional para ir em Bauru, dia 8 e 9 de dezembro, porque com esse cenário que a gente tem tão negativo em geral, e também da saúde mental no mundo, né, essa tendência de crescimento de situações graves, como depressão e suicídio, a gente quer fortalecer e lembrar, não, a gente tem um caminho que a gente avançou, mas, neste momento, a gente está com muita dificuldade. Então, a gente quer reforçar isso em todo o Estado. E aqui em Vila Velha, a gente está junto. Tem muita gente do núcleo da luta antimanicomial que trabalha nas redes, né, aqui da Grande Vitória e interior. E, assim, a gente procura ser muito solidário o máximo possível para, assim, implantando um serviço novo, precisando de capacitação, precisando de rodas de conversa. As pessoas de outros municípios vêm. Então, há uma ajuda possível a ser dada, né? Porque quando se monta um serviço, a gente contrata gente, às vezes, sem nenhuma experiência na área.
E aí é uma grande dificuldade, é mais um custo, né? E isso a gente tem conseguido dar uma força, né? Na medida em que os municípios abrem a possibilidade, fazem um diálogo, pedem essa ajuda, muitas ações o núcleo pode contribuir também, pelo menos nesse momento, né? De fortalecer a rede, trazer e falar sobre processo de trabalho, processo de funcionamento. Tá? Então, a gente está à disposição também para esses momentos, quando os serviços estiverem colocados. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Andréia, pela explanação. Gostaria de saudar também a Denise, que está aqui, nossa amiga, lutadora, inteligentíssima, vários projetos, estava conversando sobre alguns projetos agora há pouco. A minha amiga, professora, pedagoga, Glória Mapelli. Eu não vou falar com ela que ela é minha segunda mãe, porque ela é muito nova, né? Ela está muito nova ainda para ser minha segunda mãe, mas ela sabe que o carinho que eu tenho por ela é um carinho de mãe. Obrigado, Glorinha, por estar participando conosco aqui hoje também. E gostaria de passar a palavra para Maria do Socorro, que é representante dos familiares de usuários da RAPS, que hoje, né, ela chegou cedo aqui, ela chegou às 18 horas, aqui ela está falando, hoje é o aniversário do Romário. Vocês vão, quem não conhece ainda, vai conhecer na fala dela aqui, quem é o Romário, né? E ela deixou, a família deixou o filho para estar aqui hoje conosco também, para estar discutindo sobre esse tema, que é a saúde mental. Maria Socorro, fica à vontade aqui para você fazer a sua explanação aqui, para a gente te ouvir. Bom, uma boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo, porque, como mãe de um usuário, né, da rede, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta, né? E tudo que foi falado aqui, pela Defensoria Pública, representada pela doutora Giana, pela nossa colega Andréia ali, é realmente a realidade. Mas o meu papel hoje, aqui diante de vocês, é falar a respeito da família. Como é que a família está nesse processo todo, né? Nessa dificuldade que a gente tem no dia a dia, nas dificuldades que a gente tem em relação a consultas psiquiátricas. Nós realmente não temos um CAPS aqui, o que é uma pena, é lamentável, né? É a minha luta também para que isso aconteça, porque, querendo ou não, eu, como mãe de uma pessoa de 23 anos, que faz hoje, exatamente, eu sou obrigada a recorrer a outro município, enquanto eu sou munícipe aqui do Vila Velha, não é? Então, a minha indignação como munícipe aqui, porque eu pago os meus impostos, então eu só gostaria de ter o retorno daquilo que é deles, é de direito deles. Eu não estou pedindo favor a ninguém, e nem a nenhum político, a nenhuma lei. Gente, é um direito que eles têm, é um direito que nós temos enquanto cidadãos. Eu falo também o seguinte, que a gente não precisa cuidar apenas do paciente que está lá, que faz uso da medicação e tudo mais. E a família que vem por trás, ela que tem que dar o apoio e o suporte para aquela pessoa. Se ela não estiver sendo bem cuidada, se ela não estiver sendo bem orientada, é em vão o trabalho. Por que a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos familiares que preferem internar os seus entes queridos, se livrar praticamente do problema? Porque a gente sabe, eu sei, eu posso falar para vocês de carteirinha, é muito difícil. É muito difícil. E a gente tem que se fortalecer todos os dias. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu falo para as pessoas, que é o seguinte, eu creio e eu acredito que Deus não ia me dar uma cruz maior do que eu não pudesse carregar. Então, eu carrego a minha cruz. E eu carrego feliz. Meu filho está fazendo 23 anos hoje, e há 3 anos ele foi diagnosticado com esquizofrenia catatônica. Então, vocês têm uma ideia, né? Quando ele ia começar uma vida de faculdade, terminou o 2º grau, com muita dificuldade, terminou, graças a Deus. 1 semana depois, aconteceu a crise.
Mas a nossa luta, ela é constante. Nós temos muita dificuldade aqui no município também, senhora secretária, em relação à medicação. Tá? Né? Nós temos usuário aí, nosso amigo Daildo, que está na nossa luta, né, Daildo? Então, a gente sabe que é difícil, nós temos dificuldade de medicação aqui no nosso município. De 3 em 3 meses, infelizmente, a gente tem que pegar laudo para poder ter direito a pegar essas medicações para os nossos filhos, né, para os nossos entes queridos. É uma dificuldade. A consulta aqui no nosso município, ela demora anos para ser marcada, quando é marcada. Então, é outra dificuldade que nós temos. E o nosso ente querido, ele não sabe que horas que ele vai dar a crise. Ele pode dar hoje, ele pode dar amanhã, ele pode dar daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 5 meses. A gente não sabe. Então, é outra questão que eu gostaria de pedir um alerta, um olhar especial, né, da Secretaria de Saúde em relação a isso. Eu não vou me ater muito a muitas coisas hoje, porque meu telefone está aqui no toque. Eu deixei meus convidados lá à minha espera. Né? Eles estão me esperando e eu não me arrependo por isso, porque eu acho que todos nós, se a gente acredita em uma causa, se a gente acredita realmente em uma coisa, a gente tem que fazer a nossa cota de sacrifício. E, para mim, eu vou dizer para vocês, não se torna um sacrifício estar aqui hoje com vocês. Né? Eu acho que tudo a gente consegue, tudo é possível na nossa vida, a partir do momento que a gente crê, acredita e busca. Então, a gente, com jeitinho, eu acho que a gente consegue fazer todas as coisas. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar aqui nessa noite aqui para vocês, é que vocês tenham, assim, aquela consciência de vocês realmente olharem para nós, para a nossa classe, para os nossos entes queridos, e ver que a gente tem muita dificuldade no nosso município. Nós temos muito. Eu sei que a gente passa por um momento no nosso Brasil que está difícil para todo mundo. Não está difícil só para mim, não. Está difícil para quem está lá em cima, para quem está lá embaixo, quem está no meio, para todo mundo. Né? As nossas finanças estão difíceis. Eu concordo. Mas eu acho que quando a gente tem boa vontade, eu acho que muita coisa a gente pode mudar, né? E só depende da gente. Então, eu, como mãe, eu jamais vou dizer não para um momento desse na minha vida. É uma oportunidade que eu tenho. Se eu conseguir plantar pelo menos uma sementinha do grãozinho de uma mostarda na cabeça das pessoas, dos moradores aqui de nossa grande Vila Velha, para mim já valeu a pena, porque somente com informação e falando dos nossos problemas e conversando sobre aquilo que a gente passa, é que a gente vai ter a oportunidade de colocar na cabeça das pessoas a importância que a gente tem de lutar por aquilo que a gente acredita. Não é verdade? E eu sei que eu tenho ainda mais alguns minutinhos, mas eu não vou nem usar esses minutinhos. Eu só gostaria de agradecer a todos, pedir desculpas, sinceramente, as minhas desculpas a vocês, porque eu não vou poder permanecer até o final, que eu tenho outro compromisso que, como mãe, eu não posso deixar de cumprir. Tá? Mas eu gostaria de dizer também que, quantas vezes me chamarem, quantas vezes precisarem, eu aqui estarei, aqui ou aonde quer que seja, para que a gente possa ter dias melhores, né? Dias melhores, momentos melhores nas nossas vidas, e para os nossos filhos, que a gente possa conseguir o CAPS, né? Transtorno aqui no nosso município, que é de suma importância, gente. Vocês não sabem como isso é importante. Tudo bem que pode ser que meu filho não venha se adaptar como ele não se adaptou a muitas das coisas, mas eu não posso olhar só para o meu umbigo. Eu quero olhar para o umbigo dos outros também. A gente não pode pensar só em um. A gente tem que pensar no coletivo. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. É o coletivo que nós temos que pensar. O que é melhor para a maioria da população? Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar só no meu filho. Não é só por ele que eu estou aqui. É por ele também, mas é pelos outros.
é pelos outros que não têm voz, é pelos outros que não têm disposição, que não têm ânimo, que não têm coragem. Porque eu conheço muitos pais que têm filhos e que falam assim para mim, Socorro, nossa, como é que você conhece esse monte de gente? Como é que você sabe de tudo isso que está acontecendo dentro do município? Eu não sei. Falei assim, gente, você sabe por quê? Porque a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar em busca da informação. Porque são certas coisas que não tem muita divulgação. Infelizmente, não tem, gente. Muita mãe vem falar comigo, Socorro, como é que você sabe disso, você sabe daquilo? E eu não estou sabendo. Falei, gente, porque eu procuro. Eu procuro correr atrás. Então, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que se mexer, levantar a bunda do sofá, sabe? E dar a cara a tapa, e correr, e buscar, e lutar por aquilo que vocês acreditam, pelo ideal que vocês querem, pela melhoria que vocês querem para os seus familiares. Gente, eu não sou a favor de que a gente simplesmente chegue e passe o problema à frente. Isso não vai resolver. A gente tem que resolver o problema, principalmente com amor, com dedicação e com carinho. Tá bom? Obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Socorro, pela sua exposição. Eu gostaria de convidar agora a Thaís Andriolo, que é representante do Movimento Unidos pelo CAPS, também para fazer sua saudação, sua explanação. Por favor, Thaís. Boa noite, né? Meu nome é Thaís, como falado, e eu sou estudante de psicologia. E eu vou começar minha fala contando um pouquinho como foi Unidos pelo CAPS, que é esse movimento que surge dentro da universidade. Obrigada. Que é um movimento que surge dentro da universidade, é um movimento de caráter estudantil, onde um grupo de estudantes ingressa aos campos de estágio em serviços de saúde mental. E, depois de muitos debates, muitos estudos, supervisões, a gente percebe a deficiência da rede aqui em Vila Velha. E a gente percebe o quão a falta de um CAPS prejudica o trabalho na saúde mental, né? Então, a partir dessa visão, a gente começou a se questionar e a gente sentiu que era preciso fazer algo a respeito. A gente precisava se movimentar. Então, a gente foi aos nossos professores, a gente foi a outros estudantes de outros cursos, outras instituições, até chegarmos ao movimento, o Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial, que nós nos reunimos com eles, e foi onde eles acolheram a nossa ideia de trazer um movimento para Vila Velha, por entender que Vila Velha estava carecendo desse debate, estava carecendo de falar sobre isso. A gente pensou um movimento na praça Duque de Caxias, que é uma praça no centro, ela é um ponto central da cidade. E, além do ato na praça, a gente pensou numa caminhada até a Secretaria de Saúde, onde a gente nos reuniria com o secretário para entregar uma carta para pedir o CAPS em Vila Velha, né? E, nessa reunião, foi feito um acordo que o CAPS estaria no plano do município para os próximos anos. Esses foram 2 meses de preparação para esse movimento e nós buscamos muitas parcerias, muitos apoios e Vila Velha não recebe muitos movimentos desse cunho, né? Vila Velha é um pouco fraca nesse aspecto. Então, essas instituições que nos apoiaram também não estavam acostumadas a receber essa demanda de apoio. E foi muito interessante que, apesar disso, as instituições, os centros comunitários que nos apoiaram, eles estavam muito satisfeitos com a causa e a gente pôde explicar o que era a luta antimanicomial, o que é um CAPS, o que é uma rede de atenção psicossocial. E a gente percebe nessas falas que tem algum familiar que precisa, tem algum morador do bairro que precisa, e a gente vê que Vila Velha está disposta a falar sobre saúde mental. Vila Velha sabe o que precisa de saúde mental. A população sabe disso, né? Então, assim aconteceu. O ato foi muito bonito no 18 de maio desse ano, foi muito potente, foi cheio, o que significa que as pessoas expressaram a sua ideia de que precisa de uma rede no município, né?
contou com usuário, familiares, trabalhadores, principalmente estudantes, que eu acho que é muito importante, né? Que nos outros eu não tinha visto tanto. Ocupar os espaços públicos com saúde mental foi muito importante também, porque a gente percebe que nesses espaços, muitas vezes, a saúde mental não é acolhida, então a gente precisa, sim, ocupar esses espaços. E, desde esse ato, o movimento Unidos pelo CAPS tem participado de ações de saúde mental ocorridas no Estado e no município. Bom, eu acredito que a gente já sabe o que é a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, como ela funciona, qual sua importância, quais dispositivos ela abarca, mas o que falta mesmo é a implementação plena dela no município, né? De uma maneira eficaz, que ela exista, que ela funcione, de uma maneira humanizada, porque, como a gente ouve nas falas e a gente percebe que ainda em serviços de saúde mental existem práticas manicomiais, existem práticas que não correspondem com o que a gente luta, e principalmente na atenção básica, onde esses casos chegam e precisa se fortalecer esse atendimento humanizado e abrangente, né, que seja para todos. Que a gente sabe que Vila Velha tem demandas, a gente sabe que Vila Velha tem profissionais, a gente sabe que tem espaço e tem população suficiente para a implementação desses CAPs. Só falta isso se concretizar, né? E, para finalizar, eu queria dar ênfase às instituições de ensino, que é da onde eu venho, né? Porque eu acredito que essas instituições é que formam esses profissionais que estarão atendendo na rede futuramente. E eu acho que a luta, ela começa pelo conhecimento. A luta, ela começa pelo saber, seja esse institucionalizado ou não. Mas quando você sabe que você tem direitos, que você pode, você consegue lutar. E é desse conhecimento e dessa formação crítica que eu venho e que eu acredito que o movimento surge, né? E para que a gente possa ocupar esse espaço aqui, porque a gente é consciente dos nossos direitos e da nossa força. Então, eu espero que o Movimentos Unidos pelo CAPS possa estar cada vez mais articulado com outras lutas e com outras ações para se fortalecer e para ajudar a fortalecer a rede de saúde mental em Vila Velha. Obrigada. Muito bem, Thaís. Parabéns pela explanação. Na nossa fala inicial aqui, nós pontuamos exatamente isso aí. Hoje, o Movimento Unidos pelo CAPS, que tem, acho que um nascedor na universidade, é mais um instrumento de aglutinação com os outros movimentos, que é o que nós falamos, que nós queremos no final aqui que as coisas aconteçam, né? Então, acho que todo mundo unido nesse mesmo propósito. E é bacana a universidade, né, esse movimento de vocês na universidade também nessa luta em relação também à questão da saúde mental. Eu vou passar a palavra agora para a nossa subsecretária de saúde, a Gleide Marinho Carone, e após a nossa subsecretária, quem quiser fazer o uso da palavra, eu pedi a gentileza para se inscrever aqui com a Francine, essa moça bonita aqui de olho azul aqui, o marido dela está ali, tá? Não tem problema não que o marido dela está ali. Para fazer a inscrição, para depois a gente fazer a ordem aqui, que vai fazer o uso da palavra depois da subsecretária. Boa noite a todos. Eu levantei porque eu tenho que dar uma resposta à altura, né? Acho que ali eu não estava muito confortável. Então, assim, nós, quando iniciamos a gestão, eu comecei logo em janeiro, eu logo, né, e toda uma equipe, nós identificamos a deficiência do atendimento psicossocial no município, em termos assim, de rede de equipamento concreto, equipamento de saúde. Nós só temos o CAPS AD, que fica no imóvel alugado no centro, o CAPS AD, que atende pacientes dependentes de álcool e droga. Esse CAPS ele existe desde 2005. De 2005 para cá, nenhum equipamento da rede de RAPS foi construído, foi alugado. Existem outras atividades nas unidades de saúde, foi construindo ao longo do tempo, né, desde as portarias, mas realmente outro equipamento concreto não existe. Daí, logo conhecemos a história de um CAPS-I, né, lá em Jabaeté, na região 5,
Eu cheguei a ir lá. Essa obra começou, se não me engano, em 2010. Ela foi suspensa em 2012. É uma obra que tem um convênio da Secretaria Estadual de Saúde. Imediatamente nós corremos atrás. Esse convênio ia ser renovado, teria que ser renovado em março, porque senão se perderia o recurso. Nós corremos atrás com toda a documentação, foi bem aquela mudança de gestão, foi muito confuso, às vezes você conseguia uma certidão, não conseguia outra, mas nós conseguimos, renovamos o convênio, não perdemos o recurso, porque poderíamos ter perdido o recurso. E daí foi todo aquele processo, e, enfim, hoje, o CAPES-I, ele está numa fase esse de Jabaeté, ele está numa fase já de licitação de empresa que vai retomar a obra. Tá? Nós já estivemos na SES há pouco tempo, porque tinha um problema de estar adequando esse projeto. O projeto tinha sido feito por um arquiteto que atualmente não trabalha mais na SESA, mas nós conseguimos fazer todo um trâmite que está permitindo a arquiteta da Secretaria de Saúde fazer a adequação do projeto, porque são novas legislações, novas exigências de obra. Então, assim, esse CAPES-I lá de Jabaeté já está garantido da retomada da obra. Mas, assim, eu particularmente eu gosto da saúde mental, assim, eu gosto mesmo, é uma coisa minha. E aí daí a gente tinha, na época tinha muita, né, demanda judicial também. E aí eu falei, bom, eu acho que até esse CAPES ficar pronto, vamos tomar uma iniciativa, vamos fazer um CAPES-I provisório até que o outro fique pronto. E esse CAPES-I já saiu um chamamento público para estar fazendo esse CAPES-I, que seria no imóvel alugado. Houve só uma inscrição só de um imóvel, mas ele não atendeu à necessidade do termo de referência, porque era um imóvel de 2 pavimentos. A gente colocou no termo de referência o imóvel de 1 pavimento. Já vai ter novo chamamento para mais imóveis, mais locadores se inscreverem, né? E então eu acredito que logo no início de janeiro, no início do ano que vem, porque é tudo às vezes um pouco lento, né? Nós já temos um CAPES-I provisório até que o outro fique pronto. Quanto ao CAPES transtorno, ele também está acontecendo. Jamais eu sou médica, assim, também assim, jamais eu estaria pensando em CAPES-I, que já tinha começado, CAPES AD, que já existe, não pensar no CAPES transtorno, porque realmente aqui foi invertido. Começou um CAPES AD antes do CAPES transtorno. Então, é óbvio que o CAPES transtorno entrou no PPA. Inclusive, na época, a coordenadora da atenção especializada, ela ainda sugeriu, que eu sou subsecretária da atenção especializada, depois que acabar o CAPES-I de Jabaeté ficar pronto, o CAPES-I que seria no centro, né, iria para o Jabaeté e esse imóvel viraria CAPES transtorno. Essa foi a primeira ideia, então seria em 2019. Ao final do PPA, né, quando eu fui pegar a conclusão, eu lembro, até estou olhando para a Paula, que é a nossa coordenadora do planejamento, eu estava com ela lá sentada na sala do fundo, a gente estava revendo essa coisa, eu falei, não, o CAPES transtorno tem que ser em 2018, eu me lembro disso perfeitamente, né? E tinha um orçamento, ainda conversei com o secretário, ele falou assim, não, realmente, eu lembro desse movimento de maio, dessa luta antimanicomial que foi lá na secretaria, no gabinete, nós recebemos todos, você estava, e tinha várias pessoas, passou na rua fazendo uma opção de batucada e chamando a atenção. E esse CAPES transtorno entrou no nosso PPA, sim, e aí nós falamos com o secretário e até aumentou o orçamento por causa disso. Mudou o valor, porque eu fiz questão, assim, a equipe fez questão que ele entrasse em 2018. E sim, embora tudo seja muito moroso, que as coisas aconteçam, né? Aluga um imóvel, mantém uma equipe, compõe, mas assim, a nossa proposta é realmente fazer essa RAPS valer, em termos de equipamentos, né? CAPES-I, CAPES transtorno e CAPES AD, e de repente evoluir com mais intensidade nessa rede. E lembrar que
atendimento a pessoas, né, com transtorno mental, leve, grave, mais importante ou não, o RAPS ele é muito importante, óbvio, que é uma porta de entrada, não é só o médico psiquiatra, tem todos os outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, tem todo um trabalho de assistência a toda a família. Mas, assim, o importante também é que todos os profissionais de saúde estejam envolvidos e abraçando essa causa. Porque, assim, às vezes você atende um paciente numa unidade de saúde, como clínico, e esse paciente ele vai só porque ele é hipertenso. Ele vai fazer um preventivo, ele vai porque ele é diabético, e ele vai só para isso, porque ele acaba não se abrindo, não contando, não falando nada, e é tudo tão rápido que não dá oportunidade. Mas, às vezes, atrás daquela pessoa existe uma pessoa deprimida, uma pessoa que não é ouvida. Então, assim, eu acho que essa observação, esse olhar para o paciente, e nas regiões que tem estratégia de saúde da família, e que a gente vai, que a equipe dá continuidade, esse é um detalhe muito importante, sabe? Isso faz a diferença. Vila Velha é um município bem populoso e, assim, só CAPES, de repente você tem 3 CAPES e que não vai dar conta. Então, o olhar de todos os profissionais que estão na assistência, desde a pessoa da recepção, né? E acreditar que aquele paciente pode recuperar, né? E ter o apoio da família, e estar trabalhando junto com a defensoria, que a gente até estava falando com a doutora Giane, até com o doutor Gilberto também, que a gente, até essa coisa da internação compulsória, né? Então, assim, Vila Velha tem até uns resultados bons em relação à internação compulsória. Nós temos uma equipe também, 2 assistentes sociais, que até apresentaram um trabalho agora em João Pessoa, foram muito valorizadas o trabalho que elas apresentaram, que é um trabalho também de reinserção social em relação aos pacientes que são internados. Eles são acompanhados por essas duas assistentes sociais, a família, para depois fazer uma reinserção social, para que realmente eles não tenham uma recaída, evitar uma recaída e ter uma nova internação. Não é porque internou uma vez que a gente tem que deixar sem acompanhamento, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, permanente, é uma vigilância na saúde dessas pessoas. Então, é isso. Agora, tem aqui a Paula, do nosso planejamento, que ela pode comprovar o PPA, o secretário Ricardo Santos, né? Então, é isso. Depois, com o debate, qualquer coisa, tem a equipe técnica também da saúde mental, que é bem estudiosa. Tá bom. Obrigado, secretário. Pois não, por favor. Boa noite. Meu nome é Paula, sou coordenadora de planejamento da Secretaria. Só esclarecendo e reforçando a fala da doutora Gleide, na época da elaboração do PPA, nós até passamos no Conselho, nós entendemos o CAPES transtorno, dentro das outras ações, mais macro no PPA, dentro do programa da média e alta complexidade, na ação de manutenção e desenvolvimento das ações da Rede Municipal de Saúde Mental. Nós demos destaque no PPA para o CAPES infantil, mas o quantitativo financeiro até que a gente botou no PPA inclui o CAPES transtorno. E com toda a demanda social, as demandas do Ministério Público, as reuniões com a Defensoria, nós entendemos que na LOA, na peça orçamentária, deveria ter o destaque do CAPES transtorno, tanto que a peça que está aqui na Câmara para análise consta o destaque do CAPES transtorno, assim como os demais. Aí a gente pode até, conversando com o secretário de Planejamento, fazer também essa alteração no PPA para dar o maior destaque para quem olha, porque financeiramente está contemplado. Porque para a gente, na assessoria, quando nós pegamos o PPA, não estava de forma muito objetiva. Por isso que a gente até fez a emenda, né? Mas é importante a gente fazer essa alteração, até para ficar de forma muito... Como é um compromisso, fica mais esclarecido, né, de programa, né, mais esclarecido até para a sociedade. A doutora Giane, quando foi fazer o acesso ao PPA, não consigo identificar, né, e que é da defensoria. Você imagina, talvez o cidadão, a Vila Velha realmente não contemplou aqui. Então, acho que é importante a gente fazer esse acerto aí na aprovação da peça final. Por favor, secretário.
Depois do secretário Ricardo Santos, vou passar a palavra ao nosso promotor de justiça, doutor Gilberto. Boa noite. Eu queria parabenizar o vereador por essa audiência pública, por estar coordenando essa audiência pública, Bruno Lorenzucci. Confesso que, nesta noite, eu aprendi muito aqui, né, com as manifestações, e entendo que essa questão gravíssima da sociedade moderna, né, que se torna um problema cada vez mais sério, ele vai se resolver através de uma ampla parceria envolvendo governo, os movimentos sociais. Fiquei satisfeito em saber do movimento que nasceu na universidade e se amplia através da palavra da Thaís, e a família, né? Quer dizer, essa articulação envolvendo esses três grandes entes, o cuidado com a família, que chamou atenção aqui a senhora, a Socorro, em que a família tem que estar muito bem orientada pela RAPS, a fim de minimizar o problema. O papel da família é insubstituível de fato, né? E o que é interessante observar é que as definições de política de saúde por parte da nossa administração municipal, elas já foram tomadas no sentido certo, no sentido de fortalecer a rede de atenção psicossocial. Como a Paula aqui afirmou, e a doutora Gleides, não é? No PPA, optou-se por se estabelecer uma ação geral, tá certo? Onde seriam listadas projetos e ações mais detalhados, né? Mas é interessante que o processo orçamentário, ele não é algo estático, não é? Tanto é que na lei orçamentária de 2018, que foi encaminhada aqui para a Câmara Municipal, já se detalhou mais, incluindo o CAPES transtorno e o CAPES a conclusão do CAPES de Jabaeté. Isso vai fazer com que, sabe, o vereador Bruno, sempre quando uma lei orçamentária anual ela é aprovada, e sempre quando ela inclui ações que não estão no PPA, o que acontece? A Secretaria, a Administração Municipal, através da Secretaria de Planejamento, encaminha para a Câmara uma reavaliação, uma revisão do PPA, para que essas ações sejam incluídas, sejam compatibilizadas, como é o termo tecnicamente mais acertado. Então, tão logo seja aprovada a Lei Orçamentária de 2018, então nós vamos encaminhar novamente o PPA para que ele possa ser compatibilizado, tornando mais explícita as ações de investimento e de custeio na área de estruturação da rede de apoio psicossocial. Então, existe sensibilidade da administração pública municipal, existe já a definição política no sentido de fortalecer a rede, e o que falta agora é inscrever de uma maneira mais explícita essas ações no orçamento. Isso pode ser feito perfeitamente através de uma articulação entre a Câmara, né, os vereadores e o prefeito municipal. Estamos absolutamente sensíveis para a causa e prontos para tomar essas medidas que venham atender a comunidade, que venham atender os movimentos e, principalmente, a população que precisa desse serviço. Muito obrigado. Obrigado, secretário Ricardo Santos. Gostaria de passar a palavra agora ao doutor Gilberto, que é promotor de justiça, para fazer sua explanação também.
Boa noite a todos. Queria saudar o vereador Bruno Orezutti, aos secretários, a subsecretária Gleides, a doutora Jeane, Andréia, o secretário Ricardo, a doutora Estela, subsecretária de Saúde, aos demais presentes, e parabenizar pela essa iniciativa, o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde também, aqui presente, e pela disposição de todos a comparecer a essa audiência pública para discutir um tema tão relevante e preocupante para todos nós que atuamos nessa área. É uma questão, conforme a doutora Jeane colocou, que atinge inúmeras pessoas, são milhares de pessoas. Segundo estudos recentes, o crescimento de novos casos anualmente é absurdo. Só de transtornos decorrentes de uso de álcool e drogas cresce uma proporção de 20% ao ano. E, evidentemente, que nós não temos investimentos na mesma proporção do setor, do setor público. E é uma questão delicada, difícil de ser tratada. Atinge as pessoas individualmente, são muitas pessoas, mas também atinge, especialmente, as famílias envolvidas com isso. As famílias acabam por adoecer junto, seja por problemas decorrentes de transtornos mentais, de depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade, seja por transtorno decorrente do uso de álcool e droga, mas todos acabam sofrendo muito. Já é difícil de lidar quando se tem assistência adequada, e muito mais difícil quando não se tem essa assistência. É praticamente impossível desculpe, tratar essa questão sem atenção adequada. Nesse sentido, nós temos nos preocupado já há alguns anos, desde 2015, com essa temática. Tínhamos alguns procedimentos, algumas reclamações encaminhadas à Defensoria, ao Ministério Público. A Defensoria Pública também tem números, mas ao Ministério Público, e reclamando justamente, obrigado, dessa falta de assistência, da falta de equipamentos públicos que pudessem atender a essas pessoas no município de Vila Velha. Em decorrência disso, nós instruímos esses procedimentos, ouvimos diversas pessoas, requisitamos várias informações ao município. Eu digo sempre ao município porque isso não é um problema dessa gestão, né, como a doutora Jeane colocou. Nós estamos enfrentando esse problema nessa gestão, mas enfrentamos também numa gestão passada. Então, nós buscamos agora, com o município, tentar solucionar, encaminhar de uma forma dialogada, consensual, mas, infelizmente, não foi possível. E, como nós temos a RAPS, que é justamente essa rede de atenção psicossocial, e onde foi desenhado um modelo, desde 2013, onde o município de Vila Velha pactuou, né, quais os equipamentos que ele teria, ou seja, foi o próprio município que disse o que iria dispor. E isso foi homologado na CIB, foi aprovado por portaria do Ministério da Saúde desde 2013, mas, infelizmente, ela não foi implementada, não foi colocada em prática. Então, por esse motivo, esgotada toda a possibilidade de se resolver essa questão extrajudicialmente, o Ministério Público já interpôs uma ação justamente buscando a implementação desses equipamentos previstos na RAPS, que foram pactuados pelo município. Então, agora estamos aguardando uma manifestação judicial por sentença, evidentemente, que irá
dizer realmente se o município deve ou não implementar. É uma questão que o fato de ter sido judicializado não impede ainda de se buscar uma conciliação nos autos, né? Antes mesmo do pronunciamento judicial. Então, assim, nós aguardamos, estamos nessa expectativa. Nós já tivemos uma primeira audiência, onde não foi possível alcançar essa conciliação, mas estamos na expectativa de que se busquemos uma conciliação ou aguardemos, então, a decisão judicial. Mas, nesse sentido, que eu gostaria de deixar registrado aqui nessa audiência, que o Ministério Público, então, já adotou as providências que competiam para que a gente pudesse ter a efetividade realmente da RAPS. Ok? Eu vou pedir desculpa, mas também eu tenho um compromisso já agendado anteriormente, e além de alguns afazeres domésticos, eu ainda não dei conta hoje, mas eu não vou poder ficar até o final, mas fico feliz com essa iniciativa, parabenizo mais uma vez, e coloco à disposição para a continuidade do debate em outros momentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilberto, pela colaboração. Eu gostaria de passar a palavra para o Daildo, pelo tempo de 3 minutos, para fazer suas considerações. E, posteriormente, para a Moema. Uma boa noite a todos. A gente vê que está de parabéns aqui o vereador, porque é de suma importância essa audiência pública, onde fala da saúde mental. Eu, como usuário há 14 anos, então eu tenho muito, já passei por poucas e boas. E não é fácil. Já tivemos conferência, na qual temos o seu Gessi aqui, que ajudou a participar, que participou, a Camila, em 2010, e nós pactuamos coisas que não foi nessa gestão, não foi na outra e nem na outra. Então, foram 3 gestões e não saíram do papel. Olha, mas já que não foi feito nada, na minha maneira de pensar, e como usuário eu sei, porque eu estou lá embaixo, lá. Então, eu queria que, pelo menos, começasse, porque senão, daqui a pouco nós vamos para uma outra gestão, daqui a 8 anos nós vamos estar aqui reunidos de novo e vamos falar. Na gestão passada não fez, entendeu? Temos que começar. A terceira ponte começou em 70, terminou em 89. Então, vamos começar isso aí. Não tem CAPS. Graças a Deus, a doutora falou aí, e agora ela disse que está no PPA. Isso é muito importante para a gente, entendeu? E nós pactuamos na conferência de 2010, vocês devem ter os papéis lá na prefeitura, ou se alguém não tem lá na prefeitura, algum assistente social, algum psicólogo deve ter. Para fortalecer a atenção primária, é de fundamental. Eu falo isso com propriedade, como já precisei. Então, precisamos de mais psicólogo, mais assistente social nas unidades de saúde, porque não tem, gente. Não tem. Então, nós precisamos disso. Está começando a melhorar agora. Viu, Rita? Vale Encantado já ganhou um psicólogo. Precisamos de um assistente social para acompanhar ele, porque ele tá indo na outra menina lá, então está desvestindo um santo e vestindo o outro. Então, coloca lá para a gente. Dá esse jeito aí, entendeu? Para a gente lá. E precisamos disso, porque a atenção primária é muito importante. Ela evita que o cara vai lá para o hospital, que ele vai para outro lugar, que ele vai para o EAC. Você já imaginou? Eu estou lá vamos comparar, passei mal, um problema cardíaco, estou lá no hospital evangélico. Se eu surtar lá, eu sou esquizofrênico, sou classificado no F20.9, né? Quer dizer, não é nem alto nem baixo, mas ela pode subir e pode abaixar. Se eu surtar lá dentro, vai parar que ele tem tudo. É perigoso morrer até pessoa que está na cirurgia lá, porque quem vai me segurar? Olha a grossura desse homem aqui, barrigudo, grande. Então, se der um surto, então, se tiver atenção primária, se for ali para a gente tomar aquele medicamento, entendeu? E ajudar nós lá no psiquiatra lá, por quê? Tem muito médico, graças a Deus por isso. Mas eu creio que não é o certo. Não sou... Um minuto para concluir.
eu não sei se, eu não entendo nada disso, mas precisamos sim de um psiquiatra para dar uma moralzinha lá para a gente. Porque a gente consulta com um, depois é outro. Depois da manhã eu estou marcado lá com a doutora lá. Já tem notícia, diz que ela é muito boa, tem um diálogo. Porque tem que haver esse diálogo do paciente com o psiquiatra. Porque ali é ele que vai dosar aquele remédio para ele. Eu já tomei vários tipos de remédio, já tomei mais de 12 medicamentos todo dia. Hoje eu tomo 3. Então, gente, era isso que eu queria falar e pedir de novo. Ajuda a gente lá nas unidades de saúde. Tem muito psicólogo, tem muito assistente social e tem gente aí precisando trabalhar. Então, basta a gestão colocar lá para trabalhar, para atender o povo, o bairro, aquele lugar lá, lá embaixo. Começando ali, nós vamos chegar junto. Esperamos que a próxima que tiver aqui, Bruno, nós vamos estar lá inaugurando o CAPS-I, né, que é o primeiro, e depois o CAPS transtorno. E tem que agradecer a todos. E nós não queremos estar lá na doutora Giana fazendo um processo para pegar um remédio, para ir em tal lugar, não. Vamos fazer isso que a gente evita, que aí melhora para todo mundo. Gente, muito obrigado. Desculpa aí meu desabafo. Obrigado, Daildo. Importante sua colaboração aqui. Passar a palavra para a Moema Salles para fazer a sua consideração. Agradecer a presença da doutora Giana, que vai estar saindo aqui, tem um compromisso. Tranquilo. Agradecer mais uma vez. Nós estamos já também no final da nossa audiência aqui também. Boa noite a todos. Eu vim atendendo o convite. Pode ajeitar aí, porque não tem jeito nenhum. O convite foi por rede social. Eu não conhecia o vereador e acabei convidando a fazer parte da minha rede social e ele aceitou. Muito obrigada. E por acaso hoje eu estou... E foi agora à tarde, não deu tempo nem de eu pensar. E eu resolvi aceitar o convite. Pelo que eu estou vendo, não melhorou nada. Pelo relato ali do rapaz, porque eu tive problema dentro da minha casa, foram 33 anos. 33 anos de sofrimento. Que vocês não possam imaginar o que é. Doença mental não é só isso aí que vocês relataram, não. Doença mental é coisa muito pior. Quando eu ouvi audiência pública, aí eu participo, às vezes eu participo, mas eu só vejo as pessoas que trabalham no local para audiência pública. O que as pessoas que trabalham no local vêm fazendo audiência pública? Audiência pública, que eu saiba, é para o público. Como o público vai chegar aqui, que se não há divulgação? Fica difícil. Como o público vai colocar o seu problema se ele não foi convidado? Entende? Gente, é muito sofrimento, já passou meu sofrimento. Mas o que eu passei, entendeu? O que eu passei, eu não quero desejar para ninguém. Para ninguém mesmo. Porque eu começando nos anos 70, eu trabalhava, eu fazia faculdade, eu não dormia, eu levantava, ia para a faculdade, eu outro dia trabalhava em Viana, Vila Velha, trabalhava no aeroporto como guia de turismo ainda, e trabalhava. Mas não morri por isso, não. Ia trabalhar, às vezes, toda machucada. Doença mental não é o que vocês relataram aqui. Doença mental é coisa muito pior. Tá? De não sobrar cadeira, de não sobrar nada. E, às vezes, hoje eu vejo as pessoas querendo acabar com os hospitais. Como pode acabar com os hospitais
Se a pessoa não tem sequer um ser, um masculino dentro de casa para poder ajudar. Uma mulher sozinha não aguenta. Entende? É difícil. Então, eu não tenho dom da palavra, vou dizer mesmo, não tenho dom da palavra. Hoje eu estou aqui como população, entendeu? Atendendo o convite, né? E porque a televisão queimou também, tá? E essa época que eu passei foi a época que eu era mais pobre do que sou hoje, graças a Deus. Hoje eu estou até rica. Graças a Deus. Foi muito difícil. Vocês não queiram imaginar o que é uma doença mental. Então, pessoas que trabalham não precisavam estar aqui, se reúnem todo dia. Não precisariam de jeito nenhum estar aqui, porque se reúne todo dia, faz a reunião todo dia, marca a reunião todo dia, fazem planejamento todo dia. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, quem tem que estar aqui é o povo, quem tem que estar aqui, ou no lugar maior, ou no lugar... Agora, audiência pública, cadê os vereadores? Não interessa para eles esse assunto também? Aí só comparece aquele que está fazendo jus ao tema. E os outros? Nós não vamos precisar dos outros? Meu problema acabou. Entendeu? Acabou. 2006 ele acabou. Mas eu não quero desejar para ninguém mesmo, o que eu e a minha família passamos. Olha, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro. Vocês não queiram imaginar. Hoje eu sou feliz, gente. Hoje eu sou feliz. Mas também não era infeliz, não, sabe? Vou dizer que a gente segurava as pontas com aquilo que Deus nos deu. A gente soube contornar. A gente soube, porque Deus nos deu força para isso. E eu quero que Deus dê força para todos. Eu acho que eu não posso, assim, dizer que eu posso oferecer o meu trabalho, a minha experiência, porque eu acho que minha cabeça não quer isso, minha cabeça quer outra coisa. Eu, por exemplo, estou aposentada já por... eu era da área do magistério, estou na área do turismo, né? Acabei de sair de um mandato de presidente do sindicato, Deus me deu força para continuar trabalhando. Agora eu vou ficar doente, eu não tenho nada para fazer. Mas eu não quero fazer, eu não quero, como diz o outro, trabalhar com doente mental. Porque eu sei o que eu sofri. Eu sei. Você conhece, né? Você conheceu bem, né? Então, eu ia trabalhar toda machucada. Parecia que eu tinha... se eu tivesse marido, eu ia dizer que eu caí da escada, né? Porque era desse jeito. Então, a audiência pública precisa melhorar. A audiência pública é para o público. Não é para um vereador, não é para meia dúzia de pessoas e não é para meia dúzia de funcionários. A audiência pública tem que ser audiência pública. É isso que eu quero dizer. É um relato, é um desabafo. Na verdade, eu não sei nem o que é. Entende? Eu acho que eu não tive a oportunidade de fazer isso até hoje. E eu estou fazendo agora. Estou fazendo agora. É triste. Vocês não têm a mínima ideia do que é doença mental. Não tem a mínima. Só passando por ela para saber. Gente, eu agradeço vocês ouvirem o meu desabafo, que foi o desabafo
hoje, depois de tantos anos, 2006 a hoje, 2017, né? Eu consegui hoje desabafar, entendeu? Aquilo que eu tenho ainda, porque eu acho que não acaba. Mas eu ainda lembro com saudades, das coisas que ela me fazia rir. Lembro, tenho saudades. E tenho saudades de tanta coisa. Acho que é para mim embora. Muito obrigado, dona Moema. Essa insatisfação, dona Moema, que a senhora desabafou aí da sua história e também da participação, é a nossa também. Essa audiência aqui nós estamos preparando há mais de 30 dias. Fizemos inúmeros convites, formais, informais, rede social. Nós gostaríamos que esse plenário aqui tivesse, não coubesse todo mundo aqui. Nós gostaríamos que a frente da Câmara estivesse com uma multidão de pessoas querendo discutir o tema. Mas, infelizmente, a Socorro falou aqui antes da fala dela, as pessoas, infelizmente, ainda é uma realidade que nós temos, pensam muito individual. Né? Muitas vezes, quando você chama para discutir um tema, que é um tema coletivo, que muitas vezes você já passou, agora a senhora já passou por esse problema. Né? Poderia estar na sua casa hoje, tranquila, falar, eu já não vivo mais esse problema. Mas não, a senhora está aqui hoje dando a sua contribuição. Esse desabafo é também para nós um ensinamento. Né? Muito importante a presença da senhora aqui, mas infelizmente a população, daí é o terceiro evento que eu encontro ele, está sempre presente. Poderia estar na casa dele, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Quer dizer, já são quase 9 horas da noite. Mas, infelizmente, a participação popular, nós precisamos melhorar isso, não é no dia de hoje, na Câmara de Vila Velha, não, no Brasil. Nós reclamamos muito, mas participamos pouco. Eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra a doutora Camila também, para fazer as suas considerações. Acho que não tem mais nenhum inscrito, não. A Denise vai querer falar depois? Então tá bom. Tá. Boa noite. A Rita também, desculpa. Eu sou Camila, eu trabalho no município de Vila Velha de Vitória e sou da luta antimanicomial há 18 anos, mais ou menos. Comecei lá na graduação, terminei, saí, estudei, voltei, entrei no município de Vila Velha, estou aqui há 10 anos, e também trabalho no município de Vitória há 9. Então, eu trabalho com saúde mental desde a graduação. Então, dona Moema, eu fiz estágio lá na Adalto Botelho, né? E vou lá de vez em quando para algumas reuniões, e lá não é coisa boa, não era, melhorou muito, muito. Então, só para dizer que assim, eu acho que esse momento aqui é de extrema importância, sabe? Porque é quando a gente consegue se ver, dona Moema, porque assim, eu trabalho numa unidade de saúde, lá eu encontro meus colegas, mas eu não encontro a coordenação de saúde mental, eu não encontro a subsecretária, nem o vereador, nem a lutante manicomial, nem o secretário de planejamento, nem a Paula do planejamento, eu não encontro eles. Não encontro daí o do usuário, encontro só alguns lá de Vila Nova. Então, esse momento aqui é extremamente importante, mesmo que tenha muitos profissionais. Infelizmente, tem poucos, porque nós temos hoje mais profissionais do que tinha em 2006. Que eu entrei no município em 2007, quando tinha as equipes só separadinha. Acho que era muito mais difícil do que é hoje. Deu uma melhorada, né? Teve altos e baixos, mas já deu uma melhorada. Mas, naquela época, dona Moema, o Adalto Botelho ainda estava muito cheio. Tinha mais de 500 pessoas. Né? 2010 saiu, foi fechando devagar, assim. Só que tinha que fechar e abrir CAPS. Você fecha um leito e pega aquele dinheiro e investe em CAPS. Isso não foi feito. Então, isso é um problema que ainda tem que ser corrigido, que vai ser corrigido, né? Pelo que eu estou vendo. Então, essa é uma questão. Então, assim, a luta antimanicomial, ela não existe para deixar as pessoas sem tratamento. Ela existe para que as pessoas tenham um tratamento digno. Porque ficar preso no hospital psiquiátrico não é dignidade. Vila Velha tem 3 residências terapêuticas que o Estado colocou aqui. Dessas 3 residências terapêuticas, tem pessoas ali que não sabem atravessar a rua sozinha, de ficar tantos anos internados lá dentro. Né? Então, tem as suas dificuldades. Eu trabalho em Vitória em um CAPS. É difícil com força quando o paciente entra em crise. Mas a gente está lá. Às vezes a gente segura sem precisar internar. Às vezes precisa de uma internação de emergência, de 15 dias, de um mês, não 40 anos.
né? Sei que é difícil, a gente tem familiares que sofrem quando o paciente está em crise, que estão na luta antimanicomial, mas infelizmente não pôde vir, né? Estava trabalhando. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha esse momento de conversa, que a senhora fale da sua experiência, né? Porque há 11 anos não está mais com essa situação, mas ainda tem na lembrança os bons e os maus momentos. Então, isso é importante também, porque cada serviço tem que entender que existe necessidade do usuário, do familiar, do profissional, da gestão, porque tem que ter dinheiro. Sem dinheiro você não paga o profissional, né? Agora, Vila Velha, só duas coisas para fechar. Vila Velha é o segundo município do Espírito Santo que tem gente procurando pronto-socorro psiquiátrico. O nosso único pronto-socorro psiquiátrico da região metropolitana, nós temos 2 no estado. Um é o EAC e o outro é o CAPAC, em Cachoeiro. O EAC, quem mais chega lá é Cariacica, o EAC fica em Cariacica, né, no pronto-socorro, e o segundo município é Vila Velha. Então, porque chega lá porque está em crise, porque quem vai para o EAC, geralmente, principalmente, é quem está em crise. Ou quem não sabe aonde buscar. Também tem isso. Uma pessoa que não conhece a rede, que não conhece o SUS, chega lá e lá é orientado. Hoje a gente tem um diálogo com o EAC, porque eles têm, por exemplo, quais são as unidades de saúde que têm atendimento em Vila Velha. Há 3 anos atrás, esse diálogo não existia. Então, esse momento aqui é extremamente importante para que a gente possa conversar, se conhecer, dialogar. Eu só gostaria de frisar, assim, porque o PPA estava público, né? Eu li, procurei CAPS, eu só vi CAPS I e CAPS infanto-juvenil, álcool e drogas. Eu vi esses 2. Eu não vi CAPS transtorno. Se está num outro lugar, porque eu digitei CAPS, digitei centro, digitei psicossocial, nananã, que ótimo que está. Vamos só deixar mais claro para que a gente não tenha problemas, porque eu sei também que a gestão está interessada em fazer. A coordenação de saúde mental está interessada em fazer há muito tempo. A doutora Gleide é afim da saúde mental e está interessada em fazer, tanto que adotou, entre aspas, a saúde mental, né, para a sua gestão. Assim. A núcleo da luta antimanicomial está disposto a competir. A gente não está aqui para brigar. A gente não está aqui para brigar. A gente está aqui porque a gente quer fazer acontecer. E depois de 10 anos, eu também fico cansada, sabe, Moema? Mas estamos aí. Estamos aí. A gente chega em casa, a gente dorme, respira fundo. E vamos lá, porque tem vida ainda, né? Passar a palavra para a Rita, depois, para fechar, a Denise. A Rita é a coordenadora de saúde mental aqui no município, para fazer também a sua explanação. Boa noite. Pode tirar? Aqui. Então, importantíssimo esse movimento, Importantíssimo esse momento, agradeço novamente, né, vejo os colegas de militância de trabalho aqui presentes, e aí eu não podia deixar de esclarecer algumas coisas daí. São muitas frentes de trabalho, a atenção primária e a atenção secundária, elas são paralelas nesse processo da atenção à saúde mental, elas são complementares, daí as muitas frentes, né, a gente tem essa questão da capacitação e da colocação dos profissionais, que tem sido apoiado pelos gestores, mas a gente também tem criado outros protocolos de atenção em nível secundário, como as vagas protegidas para a psiquiatria, tem trazido novos profissionais psiquiatras para o município, que tem esse discurso, esse diálogo mais próximo ao paciente, mais empático. Então, a gente está avançando, a gente sabe que o caminho é longo, mas que tem interesse, isso é fundamental. Um momento de conversa, esse momento de diálogo aqui com vocês também é importante, porque vocês vão dando feedback para a gente nesse processo de construção. E vamos que vamos. Na verdade, era mais para esclarecer que a gente está atento, sim, ao processo inteiro, desde o atendimento na ponta, lá na unidade básica, do processo de trabalho em rede, construído com outros profissionais na unidade de saúde, para se entender que saúde mental é desde a hora que o indivíduo chega ali na recepção, até a hora que ele é atendido, que não é só o psiquiatra, não é só médico, não é só o psicólogo, mas todos que estão envolvidos em fazer saúde, né, que precisam ter uma dimensão humanizada do atendimento. Então, esse é um trabalho de formiguinha, mas que a gente está comprometido em fazer. Quem já passou e quem está chegando. Ok?
Obrigado, Rita. Bom, para fechar, a última inscrita aqui é a Denise, para fazer as suas considerações, para a gente fechar a nossa audiência aqui na noite de hoje. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa, para ser bem rápido, o meu tempo vai tomar. Parabenizo o vereador pela iniciativa e por sua consciência de cidadania. Eu sou Denise, eu integro o Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Programa para o Desenvolvimento das Nações, do ONU Brasil, e sou conselheira de saúde. E, como conselheira de saúde, nós colocamos dentro do eixo de saúde mental, no plano que está vigorando ainda, agora em 2017, todas as necessidades e as metas para se cumprir da RAPS. A saúde mental no Vila Velha é uma piada. Ninguém consegue fazer essa coisa romper. Ninguém consegue fazer gestores compreender que saúde mental tem a ver com segurança pública, tem a ver com assistência, que tem impacto na saúde, que tem a ver com empoderamento de famílias, que tem a ver com equilíbrio econômico, socioeconômico das famílias, que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com o caixa da receita corrente líquida do município. Se não tem saúde mental, não tem segurança pública. É necessário. Será que ninguém parou para pensar que os suicídios, grande parte deles procede de Vila Velha, não tem a ver com os gestores? Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com saúde mental. Eu tenho um paciente com agravo de suicídio e você não sabe muito o que fazer com ele. Porque você não tem muito encaminhamento, não é, doutora Camila? Não tem muito para o que... Caminha, Vitória funciona. A gente manda para o hospital, encaminha, pronto. Mas eu quero dizer para vocês, que CAPS AD que nós temos em Vila Velha? Ele tinha que ser AD3. Está na legislação. Tinha que ter leito para fazer redução de dano. O que faz as instituições que trabalham com dependência química? Eles não têm apoio. Como é que a gente cobra das comunidades terapêuticas que elas se adequem à RDC 29 a 31, se o município próprio não oferece condições para isso? Então, não tem muito o que cobrar das comunidades. E quem é que cuida? Quando um dependente entra em crise lá, que está na abstinência, e as famílias lutando, porque a luta manicomial, né, acabou com a internaria todo mundo, e aí a gente vê que esse município tem muitas socorro, muitas NOEMs. Como diretora de RH, Bruno trabalhou junto comigo na secretaria, eu passava a maior parte do tempo com a escuta qualificada, como ela cobrou aqui, escutando professores, profissionais da educação, com transtorno mental. Porque a saúde está cheia de pessoas com transtorno. Segura. Está cheio de pessoas com transtorno. Então, o CAPS transtorno nessa cidade não é uma coisa que se pode pensar que vamos querer fazer num tempo aceitável. É uma urgência, é uma emergência. Tem muita gente nessa cidade, o absenteísmo nas empresas, o absenteísmo no serviço público é grande por causa de transtorno mental. Está diminuindo a capacidade produtiva, está criando problema nas famílias. Quem tem transtorno mental sabe o que isso significa, mas quem não tem, não importa. O problema de CAPS aqui é cômico, para não dizer trágico. Que há muito tempo que está lá, todo mundo começa, enrola, não termina. Por quê? Porque a infraestrutura é fácil conseguir dinheiro do Ministério Público implementar e construir. Mas o custeio é muito alto e todo mundo empurra com a barriga porque não quer assumir o custeio. Mas é preciso entender que o município e os gestores entendam que está na responsabilidade deles fazer a coisa acontecer. Implementar a rede, a RAPS, para a coisa acontecer, para diminuir muitos problemas nessa cidade. Que muitas coisas de segurança... Olha, eu integro o Instituto Quem Se Importa. Trabalho com ressocialização de
pessoas do sistema prisional, tanto no sistema aberto, semiaberto e fechado. Um trabalho belíssimo, fantástico. Mas eles saem de lá e as famílias estão totalmente desestruturadas. O que acontece com ele? Volta para o crime. Isso não seria uma coisa do município ter um CAPES transtorno, que pudesse escutar as famílias, que pudesse escutar essas pessoas, que pudesse fazer o fortalecimento de vínculo familiar, junto com a assistência, para que as coisas mudassem, e para que a gente não continuasse gastando o dinheiro público do nosso bolso, para que eles saiam de lá, ficam lá, voltam para a rua, retornam para lá de novo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, saúde mental no município de Vilela precisa ser repensado com urgência. Obrigada. Obrigado, Anice. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que a noite de hoje foi bem proveitosa. A gente conseguiu reunir uma plateia de atores qualificados na discussão. Agradecer a prefeitura, os movimentos, a população que esteve presente. Dizer que o papel dessa casa, eu vou continuar exercendo esse papel de fiscalizar, secretária. Assim, foi o início da fala de junção de forças, nós queremos isso, mas também de acompanhar e fiscalizar como é que isso vai se desdobrar ao longo da implantação, da gestão. Eu acho que essa questão, secretário Ricardo, do PPA, eu acho que a gente pode fazer até por aqui mesmo, essa adequação para ficar mais claro, né? Acho que até gera economicidade em relação a isso. E nós vamos estar juntos nesse acompanhamento. A Câmara quer ser parceira, né? Outros vereadores, todos foram convidados, não puderam estar presentes, talvez por outros compromissos, mas a gente entende que os vereadores, pelo menos nos diálogos que nós estamos tendo com todos, também têm a visão da importância da saúde mental em Vila Velha. Acredito que nós vamos ter o apoio de toda a casa nessa missão aí. Então, agradecer mais uma vez, uma boa noite a todos. E um bom feriado amanhã, né, para todo mundo.